Ao vivo aqui. Salve de Bangers, vamos começar aqui ó, mais uma live aí do Subsolo. Andy Souza hoje vai estar aqui com a gente. Apertar aqui, visualizar. Está indo aí, vamos ver. Opa, você que eu vi, cara, tudo certo? Opa, beleza? Tranquilo, brother? Tô ouvindo, tranquilo? Tranquilaço. Beleza, cara, vamos começar então aí. Eu até comentei ali quando a gente foi fazer a live que eu já assisti uma apresentação de vocês, eu acho que foi no Otacílio, 2018, se eu não me engano. Ah, foi 2018, pode crer. E eu falei assim, pô, que é uma apresentação bem brutal, assim, porque é o fato de ser bateria e vocal, né, cara? Que, pra quem não conhece ali, né, gestos grosseiros, tu faz essas duas funções. E aí eu queria já começar a perguntar um pouco sobre isso ali, né, de como que é executar, né, já que a bateria demanda aí um esforço físico bem grande, né, cara? E você ainda, ao mesmo tempo, aí faz os vocais que são vocal gutural, tal, que é bem na linha do death metal, né? Se a gente for pensar em caras que fazem isso nessa linha, aí eu consigo lembrar do Exciter, do Mastodon, mas não são tão death assim, né? E aí tu foi pra essa linha do bateria e vocal por necessidade de banda, ou tu sempre curtiu essa misturar essas duas pegadas aí? Cara, eu, na verdade, boa noite aí para todos que estão chegando É, aí. boa noite. Um abraço aí, o Danilo Pérez aí, que já foi baixista da banda aí, grande abraço. Eu sempre gostei de cantar, mas nunca pensei em fazer esse papel de tocar bateria e cantar. E aí o antigo vocalista da banda, ele ficou na banda aí praticamente 10 anos. E aí quando ele se desligou da banda, nós procuramos alguns vocalistas, não chegamos a fazer testes, mas assim, devido à experiência já, o Gestos é uma banda de estrada, né, cara? A gente tem 20 anos aí já de estrada, ininterruptos. Então a banda sempre está tocando, sempre está compondo, fazendo turnê. E aí, conversando com algumas pessoas, a gente exigia essa disponibilidade, né? Principalmente para viagens longas. A gente toca mais fora de São Paulo do que em São Paulo, né? E aí não achamos que não ia rolar, cara. Aí eu falei pro Kleber, que é o guitarrista, falei, pô, deixa eu ver se eu consigo tocar e cantar. Mas isso foi logo na segunda demo, em 2002 para 2003. Aí rolou, né? No começo, assim, era um pouco complicado, porque as músicas eram compostas para não para bateria e vocal, né? Então eu tive que meio que me adaptar, tive um pouco de dificuldade, mas de lá para cá tudo tranquilo. Hoje basicamente nem sinto mais, né? É claro que quando nós fazemos a composição de uma música, a gente pensa nessa questão, né? Pô, não que a música vai ser reta, assim, né? Retona. Eu particularmente Sim. não gosto de tocar bateria retona, mas a gente pensa, pô, aqui vai ser o vocal e tal, né? E também, querendo ou não, cara, eu já tô com 44 isso aí também, já não tem mais o mesmo fôlego aí de um garoto aí de 25, né, pô? E aquela apresentação do Otacílio lá em 2018 foi massa pra caramba, cara. Foi uma das melhores apresentações que a gente já fez, foi aquele lá, mano. A banda tá bem entrosada, assim. E eu vi que uma galera que não sabia que ele era bateria e vocal ficou impressionada, né? Quando vê a formação do palco e vê tu cantando lá, a galera, porra, animal, cara. Eu queria falar um pouquinho do. Vocês estão para lançar um EP por agora, né? Vai ter uma música que é um som antigo, se eu não me engano, né? First Pain, Isso. eu acho. Aí queria falar um pouquinho desse EP ali, como que tá, se o Covid atrapalhou o andamento dele, né? E se tem alguma previsão de lançamento aí. O EP, ele já era para ter sido lançado
no dia 6 de junho, né, num show ao vivo aqui, junto com a banda Scars, que também é daqui de São Paulo. Sim. Mas aí, devido ao Covid-19, aí atrapalhou tudo, né? Tanto que eu comecei a colocar as vozes nas músicas agora. Ontem mesmo eu gravei uma música lá, né? Então, a princípio, o EP ele vai ter 4 músicas inéditas, vai ter uma intro, né? E tem a First Pain, que é um som de 2003, que dá o título para a demo de 2003. Ela ganhou uma nova roupagem, está bastante diferente assim, né? Inclusive a First Pain, quem quiser dar uma conferida, no canal da banda lá no YouTube, é só digitar Gestos Grosseiros, tem a First Pain lá. Essa demo não, desculpa, esse EP, a princípio a ideia veio porque a banda ela nunca teve um EP, né? A banda Uhum. saiu das demos e já só lançou full length, né? Só lançou full álbum. E então a gente pensou, pô, a gente não queria ficar muito tempo sem lançar nada. Por exemplo, do Satan Shandise para o Words Hypocrisy, que foi o último álbum, teve aí basicamente 6 anos de espaço de um álbum para o outro. E então a gente pensou, pô, a gente não vamos ficar tanto tempo assim, né? E tem a questão financeira, tudo, a gente, né? Tem esse lance, acho que não só os Gestos, mas a maioria das bandas aí do país, né? Especificamente o Sim. Brasil, é bem complicado esse lance financeiro, não só banda, acho que qualquer um que tenta promover o metal nacional sofre com essa questão financeira aqui, né? Então a gente pensou em lançar um EP, a princípio seria só virtual. Só que a gente pensou, falou, pô, a banda já tem 20 anos, tal, né? E aí uma galera começou a perguntar, e aí, como é que a gente vai fazer para comprar, tal. Aí falava, não, vai ser só virtual, né? Aí falei, pô, quer saber? Vamos fazer umas cópias aí. Aí a gente vai fazer umas cópias prensadas, né? Um CD oficial também. E tá praticamente tudo finalizado. Inclusive, quem está, né, aproveitando aí, quem está produzindo a arte, é o Thiago, que é lá do Rio Grande do Sul, né? E a capa do EP, ela foi feita na Indonésia, pelo Rick Pradana, né? Então tá praticamente tudo certo já. Então acho que até julho, no máximo agosto aí, já deve estar lançado no mercado aí. E tem alguma ideia de regravar algum som antigo também, né, em próximos trabalhos? Tem tinha uma que eu gostava pra caramba, acho que era Zone of Death, se não me engano. Né? Tem alguma ideia de se pegar, a gente lançou esse som mais antigo, vamos revisitar algum som das outras demos também? Pô, cara, legal, Zone of Death, pô, essa música. Isso, essa música é animal. Pra falar a verdade, acho que se eu tiver num show pedir para tocar esse som, acho que eu nem lembro mais como é que toca, viu? Olha, cara, a Zone of Death, na verdade, ela já tem 2 versões, né? Ela Uhum, tem duas versões, não. Ela foi lançada na primeira demo, em 2001, que foi a No Rest. E aí ela também faz parte de uma outra compilação, né? A gente não pensou ainda assim no próximo álbum. Mas o EP eu posso garantir que assim tá uma cara bem nova. Algumas pessoas que escutaram tiveram a oportunidade até comentaram, pô, tá bem diferente dos trabalhos que o Gestos fez, né? Então a gente vai lançar o EP, trabalhar e a ideia do EP é mostrar essa nova cara da banda e lançar o Fulente, mas a gente não pensou ainda em regravar nada ainda não, mas é uma boa sugestão aí, Zone of Death, cara, sim. é uma música bem brutal que a gente curte. Das antigas, assim, né? Eu lembro que eu acho que eu conhecia a banda por esse som, ou pela demo ali, né? E aí, o meu favorito é o World Hypocrisy, né? Acho que é 2017, se eu não me engano. Isso. E a capa dele também é bem brutal, assim, né? A capa. Quem é o artista daquela capa do World Hypocrisy? Quem fez a capa foi o Thiago, né? O do Rio Grande do Sul. E Uhum, ele que tá trabalhando agora também na arte aí do EP, mas a capa em si não foi ele que fez agora. A capa quem fez foi o gringo lá fora, né? Mas do Words sim. Hypocrisy, quem fez tudo foi o Thiago do Rio Grande do Sul, né? Ele que fez toda a roupagem aí. E a mixagem também já tá tudo certinho, no caso.
Tá, quem tá produzindo é o Kleber, que é o guitarrista, e o Aika, que é o Uhum. baixista da banda, né? E aí a masterização do álbum vai ser feito pelo a mesma pessoa que fez a masterização do Words Hypocrisy, que é o Absolute Masters, que é no interior de São Paulo, Capivari. Ah, massa, cara. E essa questão ali do som de vocês ali, a gente pode adiantar, então, vai continuar com aquela mesma pegada ácida, crítica, assim, às religiões, que eu acho que é uma marca característica, assim, né, dos Gestos Grosseiros, né? Até citando aqui, a gente citou o Word Hypocrisy, ele tem umas músicas ali que é bem dedo na ferida mesmo, né? Começando pelo título do trabalho, né, a capa, indo ali pros sons, não lembro agora, Crushing the Cross, né, se não me engano. Ah, Tem uns sons assim que é bem nessa. Então essa linha continua, assim, né? Vamos dizer assim, essa parte temática da, da Gestos Grosseiros. o Gesto sempre manteve essa linhagem aí de uma banda totalmente anti-religião. A gente não procura abordar bastante esses temas aí. A gente fala de outros assuntos também, mas especificamente mais sobre religião. A gente vê muita religião cristã, né? A gente vê muita hipocrisia, fala uma coisa, na prática é outra. E o EP não está diferente, não. O EP ele está seguindo a mesma linha de raciocínio do Words Hypocrisy, tocando bem na ferida mesmo, né? O único diferencial, assim, é tanto o Words Hypocrisy como o EP que a gente vai lançar agora, a gente não procura deixar na cara, né, Sim. especificamente do que a gente está falando. A gente gosta de fazer uma letra, especificamente quem faz a letra sou eu, né? A gente gosta assim de deixar a pessoa curtir o som e dar uma interpretada na letra, mas é tocando na ferida mesmo da religião, principalmente agora que a gente tá mudando um pouco a questão musical, mas a letra tá bem na Uhum. ferida ainda. E aí quando você fala assim, essa mudança musical é um death metal com uma pegada mais moderna, um death ou continua aquele viés mais do death old school, assim, né? Que eu sempre me encarei o som da Gestos como um death metal daquela velha escola, assim, né? Mais brutal, mas com melodia, assim, né? Aí como seria adiantando um pouquinho pra gente, assim, né? Essa sonoridade que a Gestos está apresentando. E aí já emendando a pergunta também, né? É a primeira com essa nova formação, porque teve uma mudança de formação aí na banda, né? É. Então, dá um salve aí pro JR Costa aí. Valeu, irmão. Pô, Então, a linha da música continua old school, só que tá um uhum, pouco mais técnico, né? sim. Tá um pouco mais técnico, cara, né? A gente compôs diferente, mas está mantendo a mesma linha old school. O vocal antigamente era basicamente cantado em cima do riff, da melodia mesmo. Agora a gente está dando umas alternadas, mas a linha, quando o EP for lançado, aí vocês vão ver que tá na mesma pegada old school aí das raízes, né? E você fez uma outra pergunta aí, se puder repetir, desculpa. Que é a nova formação, assim, né? A Ah, primeira gravação com essa nova formação. isso, é. A gente trocou o baixista, né? Uhum, Na verdade, o Kleber tinha dado um tempo aí, o baixista tinha saído definitivo, né? E aí a gente ficou fazendo uns shows aí com o baixista contratado. E aí o Aika, que inclusive é baixista do Astafix, que é do Rio Grande do Sul, mas ele mora sim. aqui em Guarulhos, né? Então a gente fez alguns shows lá o ano passado. O Aika é um puta baixista, é um puta músico. E Sim. vai ser a primeira aparição dele aí no trabalho da banda. E aí ele já conhecia a proposta da banda, se inteirou bem, assim, na sonoridade de vocês. Porque o Assim, Astafix é uma linha de um trash, assim, né? Uma coisa. É diferente do som da Gestos, né? é bem diferente. Pelo fato do Aika ser daqui de Guarulhos, já conhecia a banda, a gente já era camarada das antigas também, né? Aí o Kleber e eu, a gente estava procurando um baixista, aí conversamos com ele e ele falou, pô, legal, vamos tentar fazer um som aí, né? E aí a gente começou a fazer uns ensaios lá, apenas para fazer, acho que 1 ou 2 shows. Aí perguntamos, pô, tu não tá afim de ficar na banda, cara? É pegada. Ele também gosta de death metal, Sim. gosta do som da banda. Aí acabou ficando na banda.
Mas tá contribuindo bastante agora, assim, não só como baixista, mas também com as ideias que ele tem e ajudando na produção do EP. Você chegaram a... Tinha uma turnê marcada, eu acho que na Colômbia, né? Ou ainda está marcada? Ela, se não me engano, era agosto, eu vi uma coisa assim por cima. Ela continua ainda? Ou por causa do Covid vocês vão jogar para frente? Então, infelizmente, a turnê foi cancelada também. Aham, A gente não lançou nota ainda do cancelamento, porque isso tem que partir do produtor lá da Colômbia, né? sim. Mas já está cancelada. A gente está no começo de junho. Mês passado ele já falou, ó, não vai rolar, né? E aí perguntei para ele se tinha alguma previsão para jogar para o ano que vem e tal. E aí ele me disse que na Colômbia, pelo menos nas cidades, era Bogotá, Cali e tinha uma outra cidade lá que eu não lembro. Ele falou que na Colômbia não estão deixando nem, por exemplo, cancelou esse dos Gestos. Os shows eram 7, 8 e 9, acho que, de agosto. E aí ele Uhum. falou que lá na Colômbia o governo não está deixando nem, por exemplo, vamos marcar para janeiro, vai. Não está deixando marcar nada, só na hora que realmente começar a voltar as coisas lá na Colômbia lá definitivo. Então, a princípio está cancelado, mas a gente vai voltar lá para fazer para tocar, né? E tinha uma turnê também, a gente não chegou a divulgar porque estava fechando as datas, na Europa no final do ano para divulgar o EP. Aí também já não vai rolar. Então esse ano está praticamente zerado de show, né? É. As bandas underground, eu acho que é um cenário bem complicado, assim, né? Até já é uma pergunta legal, até para o pessoal de banda também que está assistindo a live. Como você vê essa questão de o que as bandas underground podem fazer nesse momento, né? E no pós também, no pós-quarentena ali, se é a hora de correr atrás de show, né? Quais dicas aí vocês têm bem mais estrada aí, pode dar pra galera das bandas? Falando em galera de bandas aqui, o Demian da Paradise in Flames tá aqui, a Juliana do Crucifixion BR também passou aqui. Pessoal, firmeza pra caralho. Ó, Paradise in Flames, um salve aí lá de Minas, Juliano, Crucifix, já tocamos com ele já. Um abraço. Cara, olha, eu acho que falar em show nesse momento é meio complicado, né? Não adianta querer falar, vamos tentar, por exemplo, tentar marcar show para que seja lá para dezembro. Qual produtor que vai querer arriscar a marcar uma data que seja de show, sendo que está tudo incerto, né? E o que eu percebo assim essa questão de shows, eu acho que vai ser a última coisa a voltar a acontecer, né? Justamente porque show vai ter aglomeração, tem muita coisa envolvida, né? Isso se tratando de show underground. Então eu acho que no momento tem banda que curte fazer live ao vivo, né? Mas eu acho Uhum. que no momento a banda que puder divulgar, igual eu tô tendo a oportunidade agora de conversar com vocês aí, esse bate-papo, trocando ideia, usar as redes sociais a maior quantidade possível para divulgar o trabalho, né? Porque eu acho que show vai ficar complicado, pelo menos até agora, né? Na minha opinião, eu vejo que show, nesse ano, pelo menos, show pequeno, talvez volte lá para o final do ano, novembro, agosto, e olhe lá, né? Uhum. Até o Danilo comentou aqui, né? Nesse momento é gerar material para poder divulgar quando as coisas voltarem, né? A gente espera aí que quando o cenário todo voltar. E aí tá pegando assim a gente aqui do Sul, né? Vocês aí de São Paulo. A cena aí de São Paulo, que quando a gente entrevista algumas bandas, eles falam que uma que atrapalha bastante o movimento, assim, é que muitas casas abrem muito para cover e tal e limita um pouco o espaço do autoral. Essa situação ainda, ela ainda, quer dizer, antes da pandemia, né? Ela ainda estava forte ou esse cenário aí em São Paulo estava mudando? Olha, eu particularmente, eu não vejo problema, né, nessa questão. Eu nunca vi show assim, cover, de banda cover, atrapalhar show de banda autoral. Até mesmo porque, não só em São Paulo, acho que a gente já viajou o Brasil todo aí tocando, já tocamos em data que tinha show de banda cover, né? Eu acho que o cara que, por exemplo, a gente está numa turnê e tem show data X aqui em São Paulo. O cara, pô, tem um show dos Gestos lá,
dia X, cai no sabadão, o cara já se programou, já tem a galera dele para ir. Ele não vai deixar de ir num show de banda que ele gosta, no nosso caso, death metal, thrash metal aí, Uhum. né? E a galera de banda cover é uma galera um pouco mais diferente, né? Então, assim, eu particularmente eu nunca vi isso atrapalhar aqui em São Paulo, não. Tem muita gente que fala que atrapalha, mas eu Sim, nunca vi assim. Talvez quem fala é gente que não acompanha muito de perto, né? Mas eu, assim, eu me arrisco a dizer que quem acompanha o underground de perto aqui em São Paulo sim. e no Brasil todo aí, acho que compartilha mais ou menos da opinião. Tipo, não tira espaço de ninguém, não. Massa. Você faz parte de uma organização, né, de, acho que em Guarulhos, né, de produção, alguma coisa assim. Podia comentar um pouquinho pra gente desse trabalho? Eu organizava antes o Guaru Extreme Fest, né? Acho que fiquei Uhum. uns mais de 10 anos organizando o evento, né? Só que é bem complicado organizar show aqui em São Paulo, né? Principalmente em Guarulhos, porque é do lado de São Paulo, é Grande São Paulo. Então, tem bem mais opções. Pra você ter uma ideia, eu nunca vou esquecer, teve um dia, teve o Guaru Extreme aqui em Guarulhos, em São Paulo, capital, tinha mais seis shows, cara. Então, assim, Bah, pô, é muito foda, cara, porque o cara, sim. né? Então, assim, aí eu parei de organizar o Guarda Extreme, eu trouxe várias bandas, o Torture Squad, o Crisium, né? O Iconoclasmo, que é uma banda de black metal da Bélgica, eu não sei se essa banda existe mais ainda, né? Hoje eu ajudo a Deca, que é a produtora do Guaru Metal Fest, né? Um evento, acho que Sim, você conhece aí, um evento sim. grande Sim. que rola aqui em Guarulhos, né? Mas eu ajudo ela no palco, assim, não é na questão de ir atrás de banda, essas coisas, né? É mais dar uma força mesmo. Agora, organizar evento mesmo, eu dei uma parada. Eu organizo assim quando for alguma coisa para os gestos mesmo, seja em Sim. Guarulhos, ou às vezes, que nem eu comentei que a gente ia lançar o EP dia 6 de junho, né? Aliás, foi sábado passado aí. Eu que estava organizando. Aí não rolou, mas assim, organizar mesmo assim na mesma pegada faz um Uhum. tempo que eu não faço, né? Ia ser com a Scars, né? Vai lançar ou já lançou o Predatory, acho que o álbum Isso, novo deles. ia ser com o Scars, a gente aproveitar a Uhum. data, pô, né? O 6 do 6 ali, né? Quando eu conversei com o Regis, eu falei, pô, Regis, tu não quer participar, né, cara, com o Scars, né? E a gente vai lançar o EP. Ele falou, pô, gente, vamos lá, né? Aí ele comentou, pô, acho que até lá o nosso novo álbum vai estar pronto, a gente faz um show de lançamento lá também. Aí tava tudo certinho, né, cara? Mas aí, infelizmente, deu ruim, né? Pra geral aí. Sim. Vai. Pegando aqui um pouquinho da nossa região aqui, né? Você tocou no Open Air, né? O Otacílio é um festival grande aqui do nosso estado. Como você vê essa questão dos festivais Open Air ali, cara? Você sente uma atmosfera diferente, assim, do que tocar, por exemplo, uma noite e depois já ir embora, assim? Como você vê essa questão do Open Air? Que eu vejo que aqui em Santa Catarina tem bastante festivais nessa linha, né? O Otacílio, o Maniacs, né? E lá pro sudeste, assim, pro nordeste, a gente não vê, quer dizer, não que eu conheça, assim, pelo menos, né? Festivais de 2, 3 dias. Aí pra ti, como músico, assim, tu sente essa diferença? E deu pra curtir o Otacílio inteiro? Ou vocês tocaram e acabaram tendo que voltar pra São Paulo? Então, a gente. Boa questão essa aí. A gente já tocou em 3 Open Air aí no Sul, né? A gente Uhum. tocou no River Rock. Ah, o River Room. Foi a primeira vez que a gente tocou no Open Air, depois tocamos no Bob Rock, Sim, né? E no Otacílio. A estrutura, né? A organização assim que, pelo menos assim, me impressiona, porque tu chega já. Pô, eu não lembro, eu acho que foi no último agora, no Otacílio, que a gente tocou. É, eu acho que eu fui ver a Nani, que era que tava, que sim, fez o trâmite tudo de contratar a banda e tal. Eu a vi no final do festival, basicamente, porque assim, a organização dos festivais aí para mim me impressiona bastante. Tu chega, tem alguém para recepcionar a banda, aí tem um que já mostra o palco, outro já mostra o camarim, o outro já vai falar, ó, tu
vocês vão ficar naquele hotel ali, o outro já fala de alimentação, né? Um backline importante falar disso, o backline, por ser open air, não pode ser qualquer backline. Então, o backline, ele comporta qualquer estilo de banda, desde do heavy metal ao metal mais extremo, né? Então, assim, a impressão que eu tenho é que são festivais muito bem organizados, dos que eu participei, né? No Manix eu nunca fui, não deu para ir, mas eu pretendo ir como público para assistir, né? Sim. Como banda, fica meio complicado, exceto o Bob Rock, que a gente foi num dia e ficamos no outro dia para assistir. Agora, como banda, às vezes a gente não consegue se programar para ir, por exemplo, né? Então fica complicado a gente sair daqui, chegar aí na sexta e ficar sexta, sábado, de votação no domingo. Porque geralmente quando a gente vai, não vai só os gestos, né? Por exemplo, o Otacílio a gente foi com a Tracta e foram 3 bandas, né? Então já é muito complicado a A logística. logística, né? É a logística. Mas assim, aqui no Sul, cara, tem um festival que rola aqui no interior de São Paulo, esqueci, acho que é o Franca Metal Fest, que é open air, né? Um puta festival. A gente tocou no Norte na última turnê, em 2017, em Rondônia, em Porto Velho, foi open air também, foi do caralho, né? Mas nessa open air do país mesmo, eu acho que o Sul tá bem assim à frente. Bem bacana. Speed Wolf aqui, eu acho que é o Speed Wolf da Jack Devil, fez uma pergunta, perguntou, Andy, você está solteiro? Eu acho que é o cara aqui da Jack Devil, cara. Se for, pô, Jack Devil é animal também, sonzeira fodida pra caralho, Maranhão. Tô casado com a moto. Ô, peguei esse embalo da moto, cara, eu acompanhei lá os teus vídeos, você foi pro Alasca, né? Fez uma saída daqui do Brasil pra lá. Ih, deu uma travada aqui o bagulho. Deixa eu ver se... Acho que travou aí. Tá voltando aí? Vamos ver se a internet aqui... Tá tudo certo. Voltou aí. Vê se voltou aí a tua aí. A minha aqui deu certo. Tá, beleza. Tô escutando. Voltou? Beleza? Voltou. Da Jack Devil mesmo ali, casado com a moto. Mas aí, eu queria contar um pouquinho dessa viagem aí, né, pro Alasca e tal, como surgiu a ideia e os percursos aí, né, porque é uma baita aventura, né, cara? Tem os vídeos no YouTube, né? Tem coisa pra caramba lá. Eu sempre fui assim, a minha paixão é o metal e o motociclismo, né, cara? O metal veio antes, né? Bem antes, para falar a verdade. E eu já tinha feito algumas viagens aqui pela América do Sul. E a última que eu fiz, né, foi o deserto do Atacama, rodei o Peru inteiro, né? Eu saí pelo Paraná, dei a volta e voltei pelo Acre, né? Pá. E aí eu falei, pô, agora tem que fazer uma coisa mais doida assim, né, cara? Eu falei, pô, quer saber, meu? Eu comecei a estudar um pouco como é que funcionava as estradas fora da América do Sul, né? E aí eu decidi pro Alasca, me programei aí por quase 3 anos, tanto que a banda teoricamente foi afetada porque eu não marquei nada com a banda no tempo que eu fiquei viajando, né? Mas aí foi de boa. Foi uma viagem assim que serve para você pensar em muitas coisas, né, cara? Você cresce como pessoa, você começa a dar importância para coisas que você achava que era mínimo, né? Então, eu fiquei 3 meses viajando sozinho de moto, daqui no Alasca, foram 20, quase 30 mil quilômetros, né? Aliás, a moto ficou lá nos Estados Unidos, tá? Na Califórnia, que eu tenho que buscar no final do ano agora a moto lá. E vai, tem depois a gente pode até botar o link pra galera ver no YouTube ali, né? Tem toda a jornada contando, né, o passo a passo, assim, a aventura. Pô, dá vontade mesmo de ir, cara, mas é tudo bem programado, bem organizado, né? É uma aventura em tanto, cara. Não, Eu quem quero falar um quiser pouco. dar uma força lá, é só digitar End na estrada, né? Tem lá, tem no YouTube, eu tenho um Instagram que é específico só para viagem também, né? Mas uma viagem que
é igual uma turnê, né, cara? Sim. A gente se programa. Na hora da viagem é uma coisa. Mesmo assim, acontece perrengue, acontece bastante imprevistos, né? Mas sem programação fica complicado para fazer uma coisa dessa aí. Já tá programando uma próxima já? Já tem alguma ideia de um próximo roteiro? A próxima é buscar moto lá nos Estados Unidos, né? Era para eu buscar agora, dia 26 de junho, né? Tava tudo certo já. E aí a passagem foi cancelada por conta do coronavírus, né? Falei, putz, e agora, né, meu? A sorte é que a moto tá na casa de um brother lá, né? Aí eu falei Uhum. com ele, ele falou, não, relaxa, mano, deixa a moto aqui e tal. Aí a moto tá lá. Aí, final do ano, eu tô me programando para ir buscar em dezembro. O foda é que em dezembro lá é inverno, né, meu? Pois é, Aí dificulta um pouquinho mais, né? é Fugir do bastante. verão aqui e correr pro inverno lá. É. Eu quero... Vocês estão no formato Power Trio, né, cara? Você acredita que é um formato clássico, assim, né? Principalmente para música extrema. Mas já pensaram em, assim, anexar uma segunda guitarra, algum momento, assim? Ou esse formato trio, tu acha que fecha melhor, assim, pra sonoridade da Gestos? Olha, a banda, ela já teve duas guitarras, Sim. né? A primeira demo da banda. Uhum. E aí, há muito tempo, a gente viu que uma guitarra só é, bastava para o tipo de som que a gente faz. Muita gente acha, pô, mas não fica vazio tal. Acho que depende muito da proposta da banda em si, né? Então a gente não sente esse vazio, tipo, mesmo na hora de um solo tal, a gente já compõe a música pensando num power trio. E também facilita em tudo que a gente vai fazer, né? Por exemplo, quando o produtor vai contratar a banda, o fato de ser power trio é bem mais tranquilo para hospedagem, em palco, tudo. Então, assim, hoje o Gestos não pensa em colocar uma segunda guitarra, não, já essa formação clássica mesmo, power trio. Massa, né? Tem muitos power trio ali no death metal, né? A gente sempre lembra bastante do Crisium também, né? Que é um grupo que consegue em três fazer, né? Quem não conhece, assim, ouve o CD, fica até pensando, pô, não é só três, né, cara? É muito mais do que isso. E eu queria saber também, assim, um pouquinho da receptividade do death metal brasileiro lá fora, assim, como você observa isso, né? Você falou que tinha uma turnê já na Europa, não sei se a banda já foi para a Europa alguma vez. Como que é essa receptividade do death metal lá fora? E aí como tu compara também um pouquinho pensando aqui no Brasil, né? Que a gente sempre fala que o underground, ele é muito difícil ele sair desse eixo que é o underground mesmo, né? A gente não consegue imaginar o metal indo um degrau acima aqui no Brasil. Como você vê essa questão lá fora, pensando aqui também? Ó, a gente foi para a Europa em 2017 divulgar o último álbum, o Words Hypocrisy, e a gente estava bastante ansioso, falou, pô, como é que vai ser essa receptividade, né? A gente já tinha recebido, assim, tinha uma galera que já conhecia a banda lá e tal, né? Mas uma coisa é a banda tá lá e fazer o show ao vivo é outra história, né? Uhum. Ah, o que a gente percebeu, as bandas brasileiras têm um maior respeito pelo público europeu, né? O pessoal curte bastante o death metal brasileiro. E em relação ao underground, assim, é a mesma coisa, cara. A única diferença é a questão do equipamento, né? Eu acho que o equipamento que a gente tocou lá na Europa é um equipamento bem top de linha, pelo menos na maioria dos shows, né? Eu vejo aqui no Brasil, por mais que muitos produtores underground tentam oferecer para as bandas o melhor equipamento possível, às vezes ele não encontra, né? Eu já conversei com um produtor que ele falou, pô, eu queria, por exemplo, quando a gente vai ser contratado, a gente envia o backline que a gente precisa, tudo, etc e tal, né? E aí chega na hora do show, o produtor às vezes ele fala, pô, eu não encontrei isso, porque aqui na região não tinha. Cara, a gente é bastante de boa enquanto a isso, porque eu gosto, igual você sabe, eu também
produzo shows, já produzi vários shows, já passei por isso, é bem complicado, né? O que não pode acontecer é confundir underground com coisa tosca, né? Underground é um negócio que não é mainstream, é diferente, né? Sim. O underground existe o profissionalismo, né? O mesmo profissionalismo que existe no mainstream das bandas maiores aí, também existe tanto por parte de produtores como por parte de bandas, né? E na Europa, o profissionalismo é o mesmo. A diferença que a gente sentiu, né? O público curtia bastante pelo fato de ser uma banda brasileira, né? Alguns que não conheciam a banda chegavam e falavam, porra, perguntavam se a gente conhecia o Sepultura, falavam bastante do Ratos de Porão, do Sarcófago, do Torture Squad, o próprio Crisium, né, que foi uma das maiores referências lá fora. Sim. Então, assim, o público europeu, ele, pelo menos eu percebi assim, o pessoal da banda percebeu também que gostam bastante não só do death metal, mas o heavy metal brasileiro, ele tem um respaldo muito grande lá na Europa. Nossa, né? É merecido também, né? A jornada caminhada que o heavy metal brasileiro fez, né? E vem fazendo, merece esse status, né? Tá? O Mike aqui perguntou se você já cancelou algum show em cima da hora por ver que o local não tinha condições de ter uma apresentação. Se já rolou isso aí com a banda ou com uma organização de um evento, você já passou por isso? Opa, acho que Travou dá de uma novo aí. travada aqui. Ver se volta aí. Eu acho que voltou. Deu aí? Escutei a pergunta Beleza. em Aham. cima da hora. Bom, eu entendi que ele está perguntando na hora, né? Chegou para tocar e não rolou. Não, assim não, já quase aconteceu, né? Já quase Uhum. aconteceu. Inclusive foi numa turnê. Não foi por causa de backline, mas foi por conta das coisas da bateria, né? Ah, quando a gente vai fazer turnê, eu peço a quantidade de pedestais, pergunto, aliás, né? A gente não é de ficar exigindo, a gente exige o básico para tocar. E tem a quantidade de pedestais, falou, dá para rolar o show, tal, de boa, tal. Aí quando chegamos lá, não tinha pedestal, cara. Aí eu falei, pô, mas como é que vai rolar? Pô, dá um show aí, apareceu com uma máquina de chimbal lá só para tocar. Assim, não vou citar a cidade, nada assim, por questão Sim. de ética, mas falei, pô, meu cara tá pensando que a gente não é mais moleque, né, meu? Aí a gente chamou ele de canto e falou, cara, não vai rolar o show, né, meu, desse jeito aí. Aí ele falou, pô, mas o que eu vou fazer agora com o público? Falei, cara, aí, infelizmente, você tem que chegar pro público e explicar, né, meu? E aí o cara ainda perguntou, mas só por causa do pedestal? Eu falei, cara, não é só por causa do pedestal. Eu sou baterista, a gente grava o som, cara. Eu uso os pedestais para usar os pratos, eu coloco um china do lado esquerdo e um china do lado direito. Aí tem cara que acha que pô, é frescura, o cara usa dois chinas. Não é, cara. Cada um tem um efeito, tem uma coisa diferente. É igual o guitarrista ali com os efeitos, né? O cara usa os pedais ou o pedal dele com os efeitos, ele sabe o que ele vai fazer na hora. E na bateria é a mesma coisa, né? E aí eu falei, pô, não rola, cara. Como é que eu vou tocar só com o chimbal aqui, né, meu? Aí o show atrasou mais ou menos uma hora, mas aí ele explicou pro público, ninguém foi embora, né? Foi no Nordeste o show. E aí Uhum. rolou. Mas assim, cancelar chegando na hora, não. Agora, antes assim, já teve cancelamento já, né? Por falta de quebra de contrato, essas coisas aí que não. Tipo, uma semana antes, ó, a gente não vai conseguir isso tal. Eu falei, então não rola mais, né, meu? Mas assim, Uhum. treta com essas coisas nunca rolou, não. Acho que até alguém comentou aqui, né, que o pessoal confunde um underground, não vê o profissionalismo, né, que um underground merece, que precisa, né, para se desenvolver, né. Então acaba pensando que é algo tosco, que é algo que pode ser feito de qualquer jeito e acaba até quebrando a cara, né. Acaba afetando as bandas também, né. A gente sempre vê Foi, casos aí de produtores que deixam a banda na mão, tal. foi igual eu Bem complicado. comentei anteriormente aí, o underground é uma coisa que não é mainstream, mas isso não Hum. significa que a banda
tanto banda, como produtor, como público, todo mundo ali tem que ser muito bem tratado, tem que ser profissional, né, cara? Não tem cabimento, tu grava, por exemplo, eu comentei contigo que a gente tá finalizando o EP, tem uma roupagem bem diferente. Antes do lançamento do EP, a gente vai lançar uma música, né? A gente vai lançar um single aí Uhum. no YouTube para a galera dar uma sacada. E, inclusive, ontem, gravando uma parte das vozes com o Kleber, eu até comentei com ele, né? Eu falei, porra, bicho, a produção tá ficando bacana, né, meu? Agora vai ser foda ao vivo, porque a gente, quando vai tocar, uma coisa é tocar aqui com o nosso backline. Agora, quando tu vai fazer uma turnê, você depende de um backline, né? E, por exemplo, a gente não tem condição de contratar uma van e contratar um backline e sair rodando por aí. Então, a gente pede para o produtor, né? Aí o produtor ele fala, eu consigo isso, isso e isso, tal. Na maioria das vezes rola tudo de boa, né? Então, Uhum. assim, às vezes a banda acaba ficando frustrada porque, pô, pode ser uma banda foda pra caralho, cara. Se a banda chega lá e não tiver um equipamento bom, aí até o fã da banda, ele vai assistir, ele tem o álbum da banda, vai assistir, aí vê a banda lá ao vivo, o equipamento não é bom, cara, não sai o som, sai uma porcaria. O cara fala, pô, o que é isso, né, meu? A banda é ruim, na Uhum. verdade não é, né, meu? É equipamento. Complicado, cara, essas coisas aí. Mas underground não significa falta de profissionalismo, pelo contrário. O Gestos defende underground assim, com unhas e dentes, mas totalmente profissional, né, meu? Sim, isso é necessário, né? Até para o crescimento da cena como um todo, né? É, Falando um pouquinho ali citando de novo o World Hypocrisy, que é meu álbum favorito, né? Até saiu o EP, né? Não sei, vou ver o EP aí, vamos ver se essa é. posição muda. Mas em relação às letras da banda, a postura de ser uma banda anticristã, você já sofreu algum hater assim via internet ou pessoalmente? Alguém já veio se posicionar e falar assim, bah, não concordo com a letra de vocês? Ou vocês ouvem muita merda assim na internet? Até, acho que teve uma postagem tua de, o pessoal que sabe ler, né, interprete as letras, tal. Se já sofreram isso e como vocês lidam com se existem esses haters, né? Cara, nunca sofremos nenhum preconceito assim, nunca ninguém reclamou, não, né? O que a gente já ouviu é assim, eu não gosto muito das letras, mas eu gosto do som da banda. Sim. Esse lance hoje é meio complicado, né, cara? Né? Esse lance de você, papai, eu curto o som da banda, a letra não importa, cara, importa e muito, né, meu? Pô, é foda esse lance aí. Agora, preconceito assim em relação à letra, nunca sofremos não, né, cara? A gente foi orientado a dar uma mexida na capa do Words Hypocrisy, né? Não, desculpa, do Satan Shandise, né, que é o segundo álbum da banda. A gente Sim. foi orientado porque o Satan Shandise ele foi lançado por 3 selos, né? E teve um selo que ia enviar algumas cópias para os Estados Unidos, e aí a gente deu uma mudança assim que o cara lá fora achou que talvez poderia dar uma embaçada lá, mas em relação ao preconceito, assim, com reclamar assim, pra gente nunca ninguém reclamou, não. Massa, e ó, até uma coisa legal a gente comentar, assim, né, indo nessa questão das letras também, é porque o death metal, na sua essência, ele sempre buscou esse lado anticristão, assim, né? E aí você vê que uma galera às vezes pensa que isso é algo só do black metal, né? Coisa que não, na verdade, não casa, assim, com o estilo, né? O death metal nas suas essências, até indo no Venom também, né? Indo um pouco mais lá no passado, é, bebia dessa fonte, né? Então você vê que como a banda trabalha essa questão da importância das letras, assim, né? Tu até falou que tem galera que fala só escuta o som, tal. Esse processo das letras, assim, como que ele é debatido entre vocês? Cara, a gente. Na verdade, hoje em dia a gente nem debate muito mais dessas coisas, porque a gente já tem um direcionamento, a gente já sabe do que vai falar, né? A, a gente, pelo fato de ser uma banda que acho que 80% ou mais, aí, um pouco mais das letras são anti-religião, né? Justamente porque a gente vê muita hipocrisia, gente querendo ser. Até brinquei numa entrevista aí há anos que eu falei, pô, acho que a gente é bem mais do bem do que essas pessoas que falam que é do bem aí, cara, que são Sim. religiosas né, e tudo mais aí.
Então a gente aborda isso no sentido, na minha visão, é mais um sentido de abrir a mente, né? Abrir a visão das pessoas. E tanto que tem gente que pega a letra da banda, e já recebemos e-mails, mensagens, porra, curti a letra, tal, né? Igual eu comentei, ó, a gente não concorda muito com as letras, mas tem umas coisas que a gente acha que é bastante coerente, né? E a gente aborda alguns assuntos políticos e de guerra também, só que como eu Sim. mencionei, a gente não procura falar na cara, a gente gosta de fazer a letra e deixar a pessoa pensar um pouco no que está acontecendo por trás ali, né? Tem eu acho que é do Word Hypocrisy, é Killing, acho que é Killing Religion, alguma coisa assim, né? Killing with the Religion, Isso, vai, esse som é animal demais. O matando com a Mike, religião, cara. isso. Eu lembro que quando eu vi eu peguei, né, eu tenho o Word Hypocrisy e fui pegar o encarte ali pra olhar as letras, falei, porra, os caras se posicionam assim, mas é aquilo que tu falou, né, não, às vezes até depende muito da interpretação da pessoa, entender a mensagem ali, né. É, Vocês não fazem vamos dizer assim, uma crítica só pela crítica, é algo bem posicionado, bem construído, né. assim, cara, com certeza. A gente nunca fez letra, acho que nem na época de moleque, cara. Tipo, fazer letra só por fazer para preencher, não, né? E algumas pessoas confundem, às vezes, porra, teve uma época que, principalmente na época do Satan Shandise, né? A gente fez um trocadilho, Satan com merchandising, aí ficou Satan Shandise. E aí, muitas das entrevistas, o pessoal perguntava, ou em show mesmo, pô, as letras são satânicas, a banda é satânica. Não, a banda é anti-religião, que a gente fez uma assimilação aí de grandes igrejas, grandes pessoas que, no nosso ponto de vista, aí acabam ganhando financeiramente em cima da fé de algumas pessoas, né? Então abordamos Satanás com merchandise Uhum. dessas pessoas, aí virou Satanshandise. Foi até engraçado que algumas pessoas procuravam a tradução e a gente falava, pô, mas não tem tradução, cara. É um trocadilho, a gente que juntou essa palavra não existe. Muito massa. O Mike fez aqui uma pergunta, na verdade um textão, né? Que ele falou que na época da Camila Postal ali, a Gestos Grosseiros foi a primeira banda, a primeira banda que emitiu uma nota que nunca mais tocaria no evento do dito cujo, do cara que agrediu ela e tal. Ele tá parabenizando a banda por essa atitude, assim, né? De se posicionar e de que uma galera meio que se omitiu, né? A Gestos Grosseiros falou, não, a gente não toca mais em nenhum evento e tal. Aí o Mike tá parabenizando por essa postura da banda, assim, né? Ah, valeu, Marco. Valeu a força aí, cara. Esse ano foi 2016, 2017, por aí, né? Não me lembro. Eu lembro que esse show ia rolar. O show rolou, mas foi no mesmo local, com as mesmas bandas, mas o dono do bar que fez, né? O show foi cancelado. Na verdade, o show não foi cancelado, a gente saiu do show, né? A gente postou na nossa página. Na época, a gente tinha uma assessoria da Metal Media. A Metal Media que, infelizmente, não existe mais, é a Débora Brandão, né? A gente postou que não concordava com aquilo e saímos do evento. E aí depois a gente percebeu que outras bandas foram saindo também. E aí passou alguns dias, o próprio dono do estabelecimento entrou em contato e eu achei muito bacana da parte do dono do estabelecimento, porque ele falou, cara, eu não sou produtor, nunca organizei nada, nunca aconteceu isso no meu bar aqui. Eu queria fazer o show com as mesmas bandas, mas eu queria que as bandas se ajudassem, porque, né? Ele até falou, pô, a gente sabe que vocês são uma banda das antigas aí, tá. E não sei se vocês vão topar. Eu falei, não, cara, a gente vai sim, cara, a gente faz questão de ir. Então a gente foi lá, eu não lembro, junto com as bandas que a gente tocou na época, mas a gente fez as próprias bandas, cara, achei bem bacana. A gente organizou e o público compareceu e o show rolou não na data específica, mas no bar com as mesmas bandas. Mas foi legal. E valeu, Michael, pelas palavras aí. Sim, show de bola. Queria falar um pouquinho dessa questão da estrada da banda, né, cara? São mais de 20 anos ali, né? Porque a gente comentou. Qual os pontos você acha que foi mais fortes, assim, né? Os pontos que você fala, olhou para trás e falou, pô, toda essa estrada valeu a pena e hoje, né, foi uma das maiores conquistas, assim, da Gestos Grosseiros, na sua opinião?
Cara, falar de uma das maiores conquistas, acho que é meio complicado, porque a cada show, a cada passo que a banda dá, eu vejo como uma conquista, né? Eu Sim. sempre quis ter uma banda, sempre quis sair para tocar, fazer show, sempre quis conhecer outros lugares, outros países, fazer uma turnê na Europa com banda. E eu acho que tudo isso eu englobo como uma única conquista, né, dos Gestos. Mas, assim, eu acho que o fato de ter 20 anos de banda, né, 20 anos de banda aqui no Brasil, ininterruptos, porque a banda nunca parou, né? Sim. Eu acho que a maior conquista é isso, cara. No Brasil, não só os Gestos, mas qualquer uma banda aqui no Brasil que consegue sobreviver tanto tempo diante de toda a dificuldade financeira. A gente está num país que cara, eu insisto, cara, eu procuro não dizer a palavra, mas é muito complicado, cara. Acho que de, se você pegar uma letra minha e não tiver a palavra hipocrisia, não vai ser eu escrevendo, cara, né? Eu vejo muita hipocrisia em tudo que acontece aqui, cara. Igual toda a situação que a gente está vivendo. Então, assim, é por isso que eu não concordo o cara falar para mim que gosta do som da banda, mas não gosta da letra. Ah, porra, esse negócio não entra na minha cabeça, né, cara? Para mim é totalmente paradoxal isso daí. Então, acho que a maior conquista para mim é ter os Gestos há 20 anos ininterruptos num país como o nosso, né? Que diante de todas as dificuldades. E eu abrindo um parênteses, eu falei que a banda, desde que existe, todos os anos ela fez show, né? E, pô, cara, eu acho que talvez 2020, por causa da pandemia, talvez seja o único ano que a banda não fará nenhum show, né? Bah, Eu digo assim, aglomerado, né, meu? aham, Agora que eu pensei nisso. bah. Porque tinha, né? Tinha turnê marcada e tal, É, mas vai, é complicado. E aí, assim, ó, pegando essa bagagem também de músico que você tem, é, a gente sempre, quando tá conversando com o pessoal aqui das lives, né, a gente tá com 2 meses de live já aqui no Subsolo, e a gente sempre pergunta pros caras assim, deve ter uma gurizada em casa assistindo e quer começar a tocar agora, tal, que dica você daria pra essa gurizada que tá assistindo aqui, falando, pô, eu quero ter uma banda, eu quero cair na estrada, assim, a longo prazo, que dicas, assim, de com essa jornada aí de 20 anos você daria para essa gurizada? olha, a primeira coisa é ser profissional por experiência própria mesmo. Pensar profissionalmente a partir do momento que pensar em montar banda, né? Seja sozinho, vou montar uma banda. Pegou a guitarra lá, começou a tocar, eu sou baterista, comecei a tocar. Tenta ser o máximo profissional possível, tocar com gente profissional. É muito difícil encontrar pessoas com a mesma ideologia. Isso é complicado, é um dos maiores desafios de uma banda. Mas respeitar a ideologia dos outros, né? E entender, principalmente, que às vezes a sua ideia dentro de uma banda não vai ser aceita, não porque a sua ideia é ruim, mas porque talvez a banda naquele momento entendeu que não era a ideia a ser acatada ali, né? Então a sugestão que eu dou é essa: ser profissional desde o começo, respeitar as pessoas, né? E respeitar independentemente da pessoa que chegar um guri de 15 anos, cara, o respeito que eu tenho pelo guri de 15 anos. Eu costumo sempre falar para os caras da banda. Chegou um gurizinho lá com a camiseta do Green Day, do Offspring, do Nirvana, de qualquer banda que seja, cara. O cara chegou, quer conhecer meu material, pô, chega, eu vou apresentar, né? Ao contrário do que eu já vi, cara, porque eu tenho 44 anos, já vi cara aí com a minha idade, até um pouco mais velho que eu, maltratando o guri porque ele é novo, é adolescente. Aí tu tá picotando um futuro headbang, um futuro cara aí, um apoiador do metal nacional, né? Então, acho que profissionalismo e respeito acho que é tudo, é o que eu tenho para dizer. Massa. A gente vai fechando aqui, né? Antes que a live caia, o Mike já me deu um toque aqui, né? Porque ela acaba caindo. Quero É, agradecer a entrevista, é uma grande honra, né? A gente chegou a trocar uma ideia lá no Tassino em 2018, e agora a gente está fazendo de novo aí, né? Tocando uma ideia.
E a gente está bastante ansioso aí quando vir esse material. A gente vai estar divulgando aí também no subsolo, no degrau de extremo. Então a gente fica aí na expectativa, né? 2020 foi pro saco, né? Mas acho que 2021 a gente espera aí gestos grosseiros aqui no sul de novo, né? Tem bastante festivais aí, então a gente espera poder ver vocês aí já executando também material novo, né? Obrigado aí, o Gestos agradece, o Subsolo, Marco, todos vocês aí pela força. E parabéns pelo trabalho aí, é metal na veia. Um abraço a todos aí. Valeu. Valeu. Valeu.